Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao programa Despertar com Justiça e Paz, uma produção da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, um organismo que reúne diversas personalidades leigas e religiosas para diálogos, reflexões sobre o tema da atualidade, sobre a conjuntura social, política e também religiosa. O programa Despertar com Justiça e Paz é retransmitido também pelo portal da SEBS. Portanto, você pode acompanhar este programa ao vivo pelo YouTube, pelo Zoom e também pelo portal da SEBS. Nossos convidados de hoje para este programa, Dom Adriano Sioca Assino, bispo lá em São Félix, no Mato Grosso. Portanto, estamos aguardando também a presença do nosso convidado de hoje também, que vai participar deste programa logo em seguida conosco. Adriano, seja muito bem-vindo ao 5º programa Despertar com Justiça e Paz. Bom dia, Nuno. Bom dia, queridos amigos que estão também ligados, né, à nossa conversa aqui. Adriano, no início do nosso café da manhã, nesta sexta-feira, né, conte-nos um pouco como é que o senhor chegou, né? Estamos vivendo o mês de agosto, mês das vocações religiosas. Como é que o senhor chegou à sua vocação religiosa? O que o despertou? O que o trouxe a esta caminhada de fé e luta? Mas desde a criança, a gente sempre teve o desejo, né, de se colocar à disposição, a serviço, né, dos outros. Creio que a família em que eu vivi, né, pai, mãe, os irmãos, ajudaram bastante a ter esta sensibilidade. E quando era bem jovem ainda, eu disse a meus pais que queria ir para o seminário, e meus pais objetaram, né, que era muito criança ainda, que tinha escolas lá na cidade onde eu morava, mas eu fiz questão e fui no seminário. E depois crescendo, quando cheguei aos 18 anos e conhecendo a realidade da América Latina e sabendo que ser padre é para a igreja onde houver necessidade, falei com o bispo da minha diocese de origem, Novara, na Itália, e disse que eu queria me preparar para servir a igreja na América Latina. Naquela época, os anos 60, havia uma carência enorme de ministros ordenados na América Latina. E então o bispo me permitiu de me preparar no seminário para a América Latina, que existia em Verona e era um organismo da Conferência Episcopal Italiana, e lá estudei teologia. E quando terminei o estudo, o bispo me disse: agora que você terminou, faça uns 4, 5 anos aqui na diocese para amadurecer um pouco mais, e depois poderá pedir para ir para a América Latina. De minha parte, eu estava disposto a ir do México até a Patagônia, não tinha nenhuma preferência particular. Mas aconteceu que, quando eu estava já no final dos meus 4, 5 anos, o bispo de Petrolina, que era Dom Geraldo Andrade Ponte naquele tempo, lançou um apelo à Conferência Episcopal Italiana porque estava quase desesperado. Não tinha praticamente padres na diocese de Petrolina, que naquele tempo era 1/3 de Pernambuco, era a maior diocese do Nordeste 2. E aí a diocese de Novara respondeu enviando um padre que estava em Minas Gerais, um padre que estava na Bahia, e também eu fui solicitado, né, me dizendo se está disposto. Eu me coloquei à disposição e fui. Foi em 1979, então já são 41 anos que eu estou aqui no Brasil. E cheguei como se fosse hoje no Recife,
o dia seguinte já estava a 700 quilômetros de Recife, em Araripina. E lá comecei a trabalhar e comecei o meu serviço, né, dentro da igreja aqui no Brasil. E devo dizer que, para mim, foi uma experiência extremamente enriquecedora. Aprendi demais com o povo nordestino e me orgulho de me considerar ítalo-nordestino, né? Bem. Bom, Quanto à experiência, foi aí na Diocese de Petrolina que encontrei um trabalho de comunidades eclesiais de base que já tinha sido começado, e a gente entrou de cheio e conseguimos formar uma equipe de agentes de pastoral, grande parte leigos, que atuaram numa área que compreendia grande parte da Diocese de Petrolina, e foi uma experiência de fraternidade, de comunhão, de trabalho em conjunto fantástica, que me marcou e que, creio, me ajudou também nas outras experiências. Depois, quando passei 10 anos em Araripina, depois eu já estava sonhando de ir para a Diocese de Floresta do Navio, que era conhecida como a diocese mais pobre, mais problemática também do Nordeste 2. E sabia que não tinha quase padres. Eu me coloquei à disposição, só que naquele tempo mudou o bispo, então passei 3 anos em Petrolina, servindo. O bispo naquele tempo era Dom Paulo Cardoso, e ele disse: você não fica com paróquia, não, você fica à disposição do bispo para trabalhos pastorais. E ele me confiou toda a área rural e os municípios de Lagoa Grande, Dormentes, Afrânio e toda a área rural de Petrolina, com as ilhas do Rio São Francisco. Foi uma experiência também interessante, porque deu para formar uma equipe, e foi só 3 anos, mas nesse entretempo foi nomeado um novo bispo para Floresta, Dom Ceslau Stanula, né, que faleceu faz pouco tempo, e então a Diocese de Petrolina me enviou, né, para a Diocese de Floresta. Foi muito bonito o gesto, né? Naquele tempo, Petrolina já estava um pouco melhor do ponto de vista do atendimento pastoral. E quando eu cheguei na Floresta, o bispo me mandou ajudar o padre que estava em Petrolândia, e fui residir em Jatobá. Jatobá era chamada também a Cidade Livre, ou seja, era aos pés da barragem de Itaparica, do Rio São Francisco, e era a cidade dos peões, né? Não tinha esgoto sanitário, e depois que a barragem tinha terminado, tinha ficado só os idosos, as mulheres sem marido e algumas poucas famílias que não sabiam para onde se deslocar. Eu fiquei lá uns 2, 3 anos e procurei ajudar a região, né, a se tornar também município. Depois fui para Petrolândia, fiquei 2 anos lá, e depois fui nomeado bispo de Floresta e fiquei 13 anos em Floresta como bispo. E em 2012, o núncio daquele tempo me pediu com muita insistência para que eu deixasse Floresta e assumisse o serviço na Prelazia de São Félix do Araguaia, onde me encontro atualmente, né? Então, esta é a minha caminhada, um pouco rapidamente, né? e essa região em que o senhor está, São Félix do Araguaia, na região do Mato Grosso, é conhecida também como uma área muito desafiadora, não é? De muita perplexidade, comunidade indígena muito grande, comunidades ribeirinhas, também quilombolas, etc. Como é que o senhor trabalha pastoralmente esse povo de Deus nessa região tão desafiadora? Pois é, eu passei de bispo da capital do polígono da Maconha, que era a Floresta do Navio, né, para São Félix, que é a capital do Vale dos Esquecidos, né, como Dom Pedro Casaldáliga batizou a região aqui. Então, já estava acostumado a um certo modo de vida, né? Não tinha muito problema em enfrentar o que desse e viesse. E quando eu cheguei aqui, a primeira reação foi aquela que todo nordestino tem quando chega no Mato Grosso:
achei que era o paraíso, né? Por quê? Porque é sempre tudo verde, tem rios, a mandioca aqui em 6 meses dá para plantar e colher, e no Nordeste precisa 1 ano e meio. Então, como todos os nordestinos, fiquei vislumbrado, né? E depois, é claro que me introduzindo na realidade, além das coisas bonitas que tem, né, a gente viu também aquilo que, infelizmente, está acontecendo, né? Aqui é uma área de transição entre a mata amazônica e o cerrado, e o que a gente viu nestes 8 anos que estou aqui, um progressivo desmatamento, um avanço arrasador mesmo do agronegócio, com todas as problemáticas conexas a isso, né? A poluição de rios, a destruição da mata, problemas também, né? De uma incidência muito grande de doenças que é provável que sejam causadas também pelos agrotóxicos, como o câncer, como malformações, problemas pulmonares e tudo. Então, a gente vive agora numa área, eu diria, devastada, né? E, infelizmente, poucos que moram aqui se sentem parte desta terra, porque 40 anos atrás tinha só umas populações das beiras dos rios, em grande parte nordestinos. Na década de 80 chegou uma leva muito grande de imigrantes vindos do sul em busca de terra e de trabalho, mas poucas pessoas criaram raízes, se estabeleceram aqui para valer. Então, uma terra que não é amada, é difícil que possa ser bem zelada, né? Então, esta é uma situação. Depois, o fato de ter uma mudança contínua de uma parcela muito grande de população complica enormemente qualquer trabalho pastoral, porque é difícil dar continuidade. E a mesma coisa acontece com os agentes de pastoral. Só agora é que estamos começando a constituir um presbitério aqui na Prelazia, depois de 51 anos de existência, né? Porque até agora, quando eu cheguei, encontrei um padre, né, na Prelazia, encardinado. Agora temos 3 padres, tem 3 diáconos que estão aguardando a ordenação presbiteral, tem alguns jovens que estão na nossa escola de teologia, e a coisa está, pelo menos deste lado, melhorando. Como enfrentar essa realidade? O que nós estamos tentando fazer é reconstituir e fortalecer as comunidades eclesiais de base. E desta vez, não só e não tanto na área rural, que está se despovoando pela pressão do agronegócio, mas, sobretudo, tentamos agora constituir comunidades na área urbana, nos bairros, especialmente os mais pobres. A maioria da população na região agora está situada justamente nas cidades, aqui na nossa região também. E então temos que, né, cuidar disso. Outra coisa também que tentamos fazer é fazer um trabalho de formação para os nossos leigos e para o pessoal que mora na região. Nós temos uma escola de teologia aberta aos leigos e às leigas também, e temos uma escola de animadores e missionários nos moldes das escolas de missionários do Padre José Comblen do Nordeste, né? E este trabalho de formação, que começou 5, 6 anos atrás, está começando a dar os primeiros frutos. Mas fazer formação é um trabalho longo, difícil, custoso do ponto de vista econômico também, e os resultados demoram. Mas, graças a Deus, estamos caminhando. Se queremos uma igreja adulta e uma igreja capaz de fazer a diferença, é só, né, fazendo uma formação séria, e que o povo possa, através do conhecimento profundo da palavra de Deus e da realidade, ter esta presença, né, que faz a diferença. Muito bem. Este é o programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né, da CBJP, Despertar com Justiça e Paz, desta sexta-feira, recebendo com muita alegria Dom Adriano Sioca, bispo prelado de São Félix, no Mato Grosso, e Dom José Altevir da Silva, bispo de Cametá, no Pará, que já se encontra aqui entre nós. Bom dia, Dom José, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos.
de se despertar com justiça e paz. Sem dúvida, traz muita esperança e também desafios para viver a justiça e a paz nos dias de hoje. Muito bom dia a todos. Bom, Dom Adriano acabou de nos comentar aqui sobre a vocação religiosa dele, como ele chegou a sair da Itália e vir parar justamente aqui nessas terras brasileiras, terra de Santa Cruz, mas sobretudo de muitos desafios sociais, pastorais também, né? O mesmo gostaríamos de saber do senhor Dom José. Como é que o senhor chegou até o Pará? A caminhada não é tão longa, porque primeiro que eu sou pequeno, e então a caminhada é pequena também, mas foi uma caminhada bonita, né? A minha diocese de origem é Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu sou amazonense, mas divisa com Cruzeiro do Sul, no Acre. Diocese de origem é Cruzeiro do Sul, no Acre. E praticamente a minha caminhada se deu junto com a congregação do Espírito Santo, os espiritanos. E, aliás, o seminário de Cruzeiro do Sul dos Espiritanos foi fundado por mim mesmo. Eu fui o primeiro estudante de lá em 1980. E depois a caminhada foi de lá para Manaus, fiquei um pouco em Manaus, estudando filosofia, e Belo Horizonte, lá na PUC, concluí filosofia lá. E assim foi a formação, teologia em São Paulo, e depois na África, na Nigéria, uma temporada também, uns 3 anos como missionário naquela região lá no norte da Nigéria. Mas a retomada para o Brasil, quando eu voltei, depois que eu me ordenei, eu fui trabalhar em Rondônia. Ali onde realmente recebi uma boa dosagem de aprendizado da minha vocação junto à necessidade do povo. Eu estava na cidade, mas também no interior, com muitas comunidades, conflitos de terra muito grandes, e ali o povo me ensinou realmente, a partir da sua necessidade, a abraçar verdadeiramente a vocação missionária, né? Através das lutas do povo, através do trabalho de conscientização com os jovens, através da luta do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que estavam na mão do sindicato realmente dos grandes e não eram beneficiados. E então ali eu acompanhei o massacre de Colombiara, que foi um massacre que muita gente, né, perderam a sua vida, inclusive uma criancinha de 7 anos, a Vanessa. E tudo isso, uma caminhada curta, mas que me deu um suporte, graças a Deus, para olhar realmente a caminhada da igreja hoje, na nossa Amazônia, com um olhar esperançoso, a partir da profecia, a partir realmente da luta do nosso povo. Muito bem. O tema do nosso programa, Despertar com Justiça e Paz de hoje, é 100 mil mortos na pandemia. E agora, o que fazer? É um tema desafiador, uma pergunta que nos impacta a toda a sociedade nesse momento difícil do Brasil, né? Dom José Altevir sentiu isso aí, a região do Pará sofreu muito recentemente, sobretudo a região amazônica, mas o Pará teve uma relação muito forte com essa situação toda, né? Eu pergunto aos dois, tanto a Dom Adriano quanto a Dom José Altevir, o que fazer diante dessa situação tão calamitosa que estamos vivendo? Vamos chegar a 100 mil mortos nas próximas horas aqui no Brasil, né? Vocês avaliam que é uma situação única e exclusiva do vírus? Quanto a essa situação, eu creio que devemos nos mobilizar mais e mais para poder fazer frente a esta pandemia, e então temos que, a partir da nossa fé, pedir a Deus antes de tudo, né? E depois nos organizar para amparar os mais necessitados. Aqui na nossa região,
Agora, as pessoas mais atingidas são as comunidades indígenas, né? E isso complica bastante a vida, porque eles, com os rituais deles, com a cultura deles, é difícil admitir que o falecido não tenha aquelas honrarias fúnebres que são costumeiras. E então nós temos que nos mobilizar para tentar minorar o mais possível o impacto, né, desta pandemia. E depois, eu creio que está na hora do povo brasileiro pensar se o governo que temos, de fato, é o melhor para poder enfrentar esta pandemia. Pelo jeito, sendo que nós somos o segundo país com mais atingidos, a gestão desta pandemia foi a pior possível até agora. Então, é hora que o povo brasileiro, se quer parar com esta mortandade, também procure um governo que, quando age de uma forma mais coerente, de uma forma mais decidida e que permita a superar este impasse. Se muitos países grandes conseguiram controlar a pandemia e reduzi-la de uma forma razoável, eu não vejo por que o Brasil não poderia fazer o mesmo se tiver uma boa gestão do ponto de vista da governança, né? Então, eu creio que, como sociedade, temos que insistir e fazer pressão para que se mude esta situação também do ponto de vista político e social. Enquanto não houver um posicionamento claro por parte das autoridades e continua tendo esta incerteza, quando não o descaso diante da gravidade da pandemia, nós não sairemos fácil desta situação. Dom José, essa crise sanitária também atingiu muito fortemente uma crise social no país. Como é que a Igreja do Brasil tem administrado essa situação nas nossas comunidades mais periféricas, sobretudo no interior do país, né? Pois é uma situação que nós estamos vivendo que já vinha antes. Agora ela realmente, como se diz, escancarou as portas para as grandes ameaças, especialmente para o povo simples, o povo pobre. Mas já vinha se arrastando esta situação. Só que agora, com essa pandemia, a crise sanitária, sem dúvida, ela ficou muito visível, não tem como esconder mais. Mas nós entendemos que o descaso das autoridades, tanto da União do Brasil como um todo, nos estados, municípios, em todas as instâncias, a gente sente que o que vinham escondendo há algum tempo não teve mais como segurar. E a igreja, o papel que nós temos é um papel profético, essa nossa missão de denunciar essa situação e buscar saídas, não é denunciar por denunciar, é dizer o que está acontecendo, que chega ao ouvido do mundo, que chega ao ouvido das pessoas que têm realmente o dever de conseguir realmente indicar caminhos e que têm os meios para que essas coisas aconteçam. Então, como igreja, o que podemos fazer realmente é não negar a profecia, é estar junto com o pobre, porque a vez e a voz do nosso povo não tem outro caminho a não ser o caminho do Evangelho. Então, esse é um momento realmente exigente para voltar às nossas origens, às nossas comunidades primitivas, ao ardor missionário, ao ardor profético da igreja, que por um bom tempo, né, nos últimos tempos também, a gente percebe a enxurrada de movimentos e mais movimentos, novas comunidades. Às vezes se confundem, às vezes, qual é o foco verdadeiro realmente do profetismo, da missionariedade nos dias de hoje. Mas nós, como igreja, temos que dar nossa parcela de colaboração. Porém, a responsabilidade, de fato, é das autoridades que têm os compromissos, os meios e recursos e não fazem.
Então, nós devemos realmente pedir e exigir isso aí. A gente está percebendo que se aproxima esses 100 mil, né, como é o tema de hoje, 100 mil mortos pela Covid, pela coronavírus, e isso é uma situação que, de uma hora para outra, isso pode aumentar, porque os números não são reais. Esses números são fictícios. A realidade é muito pior. Nós estamos vivendo aqui no interior da Amazônia, a gente vê muito mesmo, muitas famílias que não passam nos hospitais. Para você ter uma ideia, a cidade de Cametá, aqui no Pará, uma cidade pequena, 35 mil habitantes aproximadamente, máximo 100. E hoje nós estamos com mais de 4.500 casos de pessoas infectadas, mais de 90 óbitos. E isso é um número pequeno diante da realidade. Quando nós conhecemos a realidade, as famílias, visitamos as famílias, distribuindo as vezes cesta básica para saciar a fome dessas pessoas, a gente percebe um número grande de famílias que não passaram nos hospitais. Então, aquela notícia que a gente está acompanhando aí, que essa previsão, que esse número, por exemplo, de 100 mil, no meado de outubro, essa segundo a projeção de Domingo Alves, esse especialista em estatística, esse número pode realmente praticamente dobrar, praticamente. Então, ser duplicado esse número. Então, é realmente uma ameaça muito grande que nós não podemos realmente fechar os olhos diante desta situação realmente de grande ameaça para a vida do povo. Dom José Altevi participa conosco nessa manhã no programa Despertar com Justiça e Paz, lá do Rio de Janeiro, a Luza Costa Lima. Ela, quando residiu em Ceilândia, Brasília, ela disse que os padres lá em Ceilândia eram espiritanos e certamente o senhor deve ter conhecido aquela paróquia de Ceilândia lá em Brasília. Sim, conheci. Lá eu fiz o noviciado, uma das etapas de formação nossa. Foi um tempo muito exigente também. Na época, isso é em 2007, por aí, 2006, era uma época que, quando eu fiz noviciado, uma época Ceilândia, matavam morria mais gente lá, assassinadas do que na Guerra do Vietnã, por dia. Era uma situação difícil, mas que a igreja estava lá. Ali sim, percebia uma igreja também profética, uma igreja atuante. E é isso que precisamos de hoje. Uma boa recordação de Ceilândia naquela época. Dom Adriano, Dom José está falando em profetismo e essa palavra profetismo, nesse momento, nos remete, sem dúvida nenhuma, à carta ao povo de Deus. Um chamado ao profetismo, um chamado à missão, não só da população brasileira, mas, em especial, refletir o dever e o compromisso que os governantes deveriam ter conosco. Né? O senhor foi uma das grandes lideranças no Brasil nesse momento profético da nossa igreja. O senhor pode nos falar e nos destacar de o mais importante do conteúdo da carta ao povo de Deus? A carta foi fruto de uma reflexão que vinha sendo conduzida fazia vários meses por um grupo de mais de 30 bispos, né, que diante da situação estávamos muito preocupados e também achávamos que era necessário partir por alguma ação e algum posicionamento que fosse mais firme e mais claro, porque firme, graças a Deus, a presidência da CNBB fez umas notas e umas declarações muito claras e muito bem definidas. É que era necessário, a certo ponto, dar um nome aos bois e tentar de mostrar, né, com uma leitura da realidade a mais completa possível naquele momento, que era necessário mudar de rota, né, mudar caminho. O que é importante é ver como o
o país está passando por um momento em que o atual governo não tem condições, ou pelo menos até agora não mostrou capacidade de gerir nem a economia, nem a saúde, nem a educação, nem o cuidado com o meio ambiente, né? Aí a sensação que se tem é de um pouco uma falência em todos os aspectos da vida social do nosso país, e então era necessário mostrar e denunciar isso, como muitos de nós, né, bispos, estamos vendo a partir da nossa realidade. E também o importante da carta me parece que é o apelo a um diálogo que não exclua ninguém, e também ver se nós conseguimos desmontar aquele clima de polarização que foi criado por anos e anos pela mídia e que foi reforçado pela fábrica de fake news, mas nós não podemos construir uma sociedade sadia na base da demonização de quem não pensa como nós. O adversário, aquele que lê a realidade diferente, não é nosso inimigo, é um irmão que vê a realidade de outra forma e que só sentando juntos podemos tentar de ver, porque um enxerga de um jeito, outro enxerga do outro, e ver de compor as leituras para ter algo que seja do interesse comum. Então, eu creio que a carta, sobretudo, além de denunciar esta falência, né, da prática do nosso governo atual, um apelo, mas um apelo forte a abrir um diálogo com todos aqueles que, honestamente, né, querem buscar uma saída desta situação. Com a contraposição, com a demonização de quem pensa diferente, nós não vamos sair nunca desta situação, mas vai só piorar ainda mais. Quero também destacar que, diante desta pandemia e diante da tragédia, né, que está atingindo o Brasil com quase já 100 mil mortos, a solidariedade do povo é maravilhosa, né? O pessoal está se mobilizando espontaneamente, muitos estão ajudando, está se formando grupos, né, que estão se prontificando para ajudar com dinheiro, com alimentos. Esta generosidade é uma reserva de humanidade linda que tem que crescer e temos que valorizar para ver se superamos este momento. José Altevir, quando os bispos não se manifestam, quando a igreja não dá nenhuma palavra nesses momentos de crise, né, ela é omissa. E quando ela faz um gesto como esse da Carta ao Povo de Deus, às vezes sofre ataques e comentários exacerbados de vários lados, né? No longo período do pastoreio de Dom Helder Câmara, por exemplo, foi muito atacado, né? Às vezes ele tem uma frase muito célebre de todos nós, né? Muito histórica de todos nós conhecemos bastante, que quando ele dava pão aos pobres, ele era um pastor. Quando ele perguntava por que os pobres passam fome, então davam a ele vários títulos, inclusive de progressistas ou outra coisa nessa linha, né? A mesma coisa vocês mesmo. De comunistas, né? E agora vocês lançam a carta ao povo de Deus e houveram reações de várias montas, né? Alguns até muito agressivamente aos pastores neste momento. O senhor pode nos dizer, a partir da carta do povo de Deus, né, como é que a sociedade deve reagir diante do profetismo dos nossos bispos com uma carta tão bem elaborada como essa? Pois é. Primeiro, é engraçado essa frase do Dom Helder, né? Quando eu dou comida aos pobres, eles me chamam de santo. Quando eu pergunto por que os pobres não têm comida, eles me chamam de comunista. Uma vez, quando eu morava na Nigéria, eu coloquei essa frase, claro, em inglês, lá na frente, na porta do meu quarto. E era muito engraçada a reação, né, dos colegas lá, que é uma outra visão também e tudo. Mas muitos deles lá gostavam e copiavam a frase. E a gente entrava na discussão, ajudava como reflexão. Quer dizer, Dom Helder era no Brasil e no mundo. Olha, a igreja, ela nunca se calou diante das injustiças. Isso é um fato que ela nunca se calou. A Igreja Católica Apostólica Romana
especialmente a igreja na América Latina, no Brasil, ela sempre caminhou na contramão da história, na contramão de governantes que não olham a necessidade do povo, na contramão das injustiças. Isso é inegável. Essa é a Igreja de Jesus Cristo na qual nós vivemos aqui no nosso Brasil. Agora, é verdade que quando se fala, denuncia realmente os erros, a diversidade existe dentro da igreja e fora da igreja. A sociedade ela não é unânime. E Jesus Cristo sempre ele se deparou com grandes desafios. Quando apareciam esses desafios, ele simplesmente passava pelo meio e seguia em frente. Ele nos ensinou o que fazer. E a igreja, eu acredito que está fazendo. Vivemos a comunhão entre nós. Se há alguma contradição no sentido de uma linguagem, é porque nós somos um corpo diversificado e as pessoas pensam diferentes, às vezes têm uma ideia diferente, têm um pensamento diferente, mas a essência da igreja no Brasil e na América Latina é uma igreja realmente comprometida na luta contra a injustiça e contra todo tipo de ameaças à vida do ser humano e, consequentemente, também do meio ambiente da nossa casa comum. Por isso, eu vejo assim, a carta que nós fizemos não é algo de extraordinário. Essa carta deve ser vista como algo do nosso dia a dia, como algo realmente fruto do compromisso de um verdadeiro cristão, fruto do compromisso de alguém que se inspira nas páginas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não é algo realmente que nós fizemos, o nosso grupo, Diálogo pelo Reino, nós fizemos essa carta com boa intenção e, de fato, sabemos que ela foi muito bem, de maneira muito dialogada, com presidência da CNBB, todo mundo estamos realmente caminhando em conjunto, uma carta realmente cheia de respeito, até realmente nós medimos, tanto é que a 12ª ou 13ª quase já edição, aliás, revisão dessa carta, medindo a educação com respeito, até além, às vezes, do que realmente a realidade realmente exigiria, diante de um desconforto e de uma irresponsabilidade tão grande do governo atual para com os brasileiros e brasileiras. Merecia palavras, sem dúvida, muito mais exigentes do que nós colocamos na carta. Então, não é coisa de extraordinário. É algo realmente fruto de um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, muito bem feita, muito bem elaborada, com muito respeito, aberta a um diálogo, uma carta orientativa, uma carta que deve ser realmente trabalhada nas nossas dioceses, junto às nossas lideranças. Realmente não tem nada de anormal nessa carta, e sim expressão de um compromisso de verdadeiros cristãos. Inclusive, a CBJP, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, recomenda a todos os cristãos que conheçam, que leiam, discutam a Carta ao Povo de Deus, porque é, de fato, um grande documento, não só pastoral, mas, sobretudo, profético, um documento conjuntural muito importante para a história neste momento. O senhor quer fazer um comentário sobre esse aspecto, Dom Adriano? Eu diria uma coisa, né? Na imprensa e na internet, né? Nas redes, apareceu a igreja dividida, né? A quebra de comunhão. Eu não vejo nada disso, não. Pelo fato que o meu irmão enxerga a realidade de outra forma, continua sendo meu irmão, merece todo o respeito, e a gente está com vontade, né, se há uma visão diferente, de sentar e entender as razões pelos quais ele enxerga de outra forma, e eu dizer as razões pelas quais
estou enxergando dessa forma. A realidade no Brasil é tão complexa que admite uma diversidade de visões. A comunhão se quebra, não quando se tem visões diferentes da realidade, mas quando se começa a julgar o outro e não aceitar que o outro possa ter uma visão diferente. Por isso, eu não vejo, dentro da Conferência Episcopal, né, esta divisão. Nos encontros que nós temos, há sempre muita fraternidade, muito respeito, e claramente, né, tem opiniões diferentes, porque seria o cúmulo, num país como o Brasil, com situações tão diferentes, tão diferenciadas, né, que todo mundo pensasse do mesmo jeito e enxergasse as mesmas coisas. O que eu não consigo entender é porque, quando o meu irmão vê de forma diferente, eu devo chamá-lo, devo dizer, em lugar de discutir com ele a leitura, né, e tentar de entender o porquê ele é diferente, começar a xingá-lo, dizendo que ele é retrógrado ou fascista. Isso não tem sentido, né? Como não tem sentido diante de quem lê a realidade a partir, né, da experiência que está tendo, chamá-lo de comunista ou de outros termos dessa coisa. É ridículo, ou dizer que é herege. Graças a Deus, dentro da Conferência Episcopal, entre nós bispos, não há este espírito. Eu não vejo, né, esta quebra de comunhão. O fato de ter opiniões diferentes, quem conhece um pouco a história da igreja aqui no Brasil, sabe que sempre houve, né, a partir da realidade que cada bispo ou cada grupo de bispos vive, né, leituras diferentes da realidade, mas a referência que todos nós tentamos de ter, com certeza, é o Evangelho, e a pessoa é a prática de Jesus. Então, eu creio que, em lugar de xingar quem não pensa como nós, seria muito melhor sentar, né, pegar em mão o Evangelho, rezar e tentar de compor algo que possa chegar o mais próximo possível com aquilo que é a vontade de Deus, deixando-nos dirigir pelo Espírito de Deus, né? Este é o programa Despertar com Justiça e Paz, de todas as sextas-feiras, pela manhã, produzido pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, um organismo da CNBB, né? Com o tema hoje, 100 mil mortos na pandemia, e agora, o que fazer? Ele conta com a participação de Dom Adriano Sioca, bispo prelado de São Félix, no Mato Grosso, e Dom José Altevir, bispo de Cametá, no Pará. Lanço uma pergunta aos dois, porque as duas regiões têm comunidades indígenas, né, neste momento, e justamente essa semana nós perdemos mais uma grande liderança indígena importante no Brasil, que lutou muito pela comunidade indígena aqui no nosso país, e vez por outra, temos visto os noticiários dizerem do avanço dessa pandemia nas aldeias indígenas do Brasil e pouco resultado, poucos recursos, né, chegando para atendê-los neste momento. Eu gostaria que vocês comentassem essa questão indígena, em especial as mais distantes, aonde os meios estão faltando. Dom Adriano. Na nossa região, de fato, há problema sério em todos os territórios indígenas, né? Os Xavantes, os Carajá, os Tapirapé, todos já tiveram pessoas atingidas e algumas mortes também. Devo dizer que semana passada o Exército mandou uma expedição de médicos para poder atender, mas o medo de alguns desses povos é que seja mais uma operação pontual e não um programa de atendimento organizado e contínuo. E é claro que isso pode aliviar, mas pode também ser só uma operação, uma espécie de maquiagem, né? Mostrar que se faz alguma coisa sem de fato incidir e resolver as problemáticas. Mesmo assim, né, devo dizer que tem uma mobilização muito grande pelo Brasil afora para tentar de angariar recursos, alimentos, material de higiene para poder atender aos pobres da região e também às populações indígenas. E a igreja aqui, né, através da CPT, através do CIMI, mas também através das comunidades cristãs, está se mobilizando e estamos tentando de ajudar com todos os meios que podemos, né? É claro que se houvesse uma estrutura sanitária mais organizada, mais equipada também,
e com uma intervenção mais pontual, mais pronta, né, teria sido possível talvez evitar algumas destas mortes e o difundir do contágio. José Altevir, como é que está a situação dos indígenas no Pará nesse momento? Então, eu vejo, especialmente a partir da Diocese de Cametá, onde estão presentes os açurenis. Estou acompanhando eles próximo. Não tivemos grandes ajudas de fora, mas o próprio CIMI, coisas pequenas, mas eles não estão passando, graças a Deus, grande necessidade com relação ao alimento, porque a Comissão Pastoral da Terra aqui da Diocese e a própria Diocese como um todo, estamos realmente buscando meios, ajudas pequenas, mas são significativas nesse momento. Os padres jesuítas de Manaus nos ajudaram, essas pequenas ajudas, de modo que estão realmente, graças a Deus, com relação à alimentação, estão ajudando e estão conseguindo superar esta fase. Agora, é uma situação muito triste quando você faz uma leitura da questão indígena diante de uma pandemia como esta. Quando você faz uma leitura da questão indígena no seio da Amazônia, com tantas ameaças climáticas, com tanta irresponsabilidade dos sistemas que vêm destruindo a Amazônia, o meio ambiente, a cultura. E então é uma situação dramática para os povos indígenas aqui na nossa Amazônia, consequentemente no Pará e toda a Amazônia, especialmente. O sofrimento para nós, para as famílias, de modo geral, é grande com essa ameaça da Covid-19. Bem maior você pode imaginar isso para os povos indígenas em função de suas culturas, de sua proximidade, de seus rituais, da sua crença, do seu jeito de viver, espiritualmente, a relação entre si. Então, é um sofrimento muito grande e que precisava uma atenção muito maior do nosso governo, do governo, precisava uma atenção muito maior das autoridades competentes, mas, graças a Deus, a igreja está ali pertinho, dando do pouco que tem, sendo presença na vida desses povos. Aqui, os açurenis já perderam 2 caciques e mais 3 lideranças boas, grandes, importantes para eles, para nós, e vários outros membros da aldeia estão realmente sendo afetados. Mas, com a graça de Deus e essas pequenas ajudas, nós estamos levando adiante essa caminhada. Mas a questão é muito maior do que essas ajudas paliativas. Então, é muito ampla, onde a querida Amazônia, esse documento do Papa, nos traz um horizonte de esperança, um horizonte de sonhos, um horizonte de uma vida feliz para a nossa casa comum, para os nossos povos indígenas, especialmente as comunidades originárias, tradicionais, os quilombolas, ribeirinhos. Então, precisamos de todos nessa luta para que realmente os nossos territórios sejam protegidos, sejam garantidos, porque quando há essa invasão nos territórios, esse é o fim. Sem território defendido, não existe direito à saúde, não existe direito à educação, não existe direito nenhum, não existe direito à vida. Então, precisamos que os territórios tradicionais, nossos povos tradicionais, sejam garantidos não apenas por leis que não são cumpridas,
mas que sejam garantidos realmente, de fato, para que as culturas possam ser valorizadas no seu habitat, porque são eles os guardiões da floresta, dos rios, da nossa casa comum. Muito bem. Então, Adriano, falando em profetismo, falando em vocação missionária, em disponibilidade, como ambos falaram, não podemos encerrar esse programa Despertar com Justiça e Paz de hoje, né, sem uma palavra sobre Dom Pedro Casaldáliga, que neste momento está necessitando tanto das nossas preces, da nossa solidariedade e da nossa valorização, sobretudo, a sua missão missionária neste país. Pois é, Dom Pedro, ele tem 92 anos, já faz 22 anos que ele está com o Parkinson e, ultimamente, teve, na semana passada, um problema pulmonar sério que é devido a uma sequela de uma tuberculose que ele teve muitos anos atrás. E, de vez em quando, ele tinha problemas, né, porque vinha dificuldades de respiração, mas até o presente, bem ou mal, conseguia superar isso através dos cuidados médicos e na São Félix. Desta vez, devido ao fato que ele se encontra em condições de extrema fragilidade, devido à idade também, não estava conseguindo superar este problema, e então, com o parecer dos médicos que o estavam acompanhando, acharam necessário levar ele para Batatais, onde tem um hospital da Faculdade dos Claretianos, que é muito bem equipado e especializado nesses cuidados. Lá no hospital, ele chegou com um avião UTI, que buscou ele na São Félix, e lá logo fizeram os exames, tiveram que tirar com uma punção mais de meio litro de líquido dos pulmões. Isso aliviou ele bastante, né? Então ele agora está sempre hospitalizado, está na UTI, mas o coração está bom, os rins estão funcionando regularmente, o pulmão voltou a funcionar um pouco melhor e está sendo alimentado com uma sonda porque estava também muito debilitado. A situação no momento é esta e nós estamos rezando para que ele possa recuperar, né, a saúde ao ponto de poder ter alta e poder ficar mais tempo, né, conosco. Só a presença dele e o testemunho dele é algo muito bonito e muito importante para todos nós. Muito bem. Então, estamos caminhando para o final do nosso programa desta sexta-feira, Despertar com Justiça e Paz, recebendo Dom Adriano Sioca, bispo prelado de Xingu, de São Félix, aliás, e Dom José Altevir, né, bispo de Cametá, no Pará. O nosso programa teve por tema, portanto, este momento tão dramático do Brasil, né, a chegada aí nas próximas horas a 100 mil mortos por essa pandemia de Covid-19, e certamente será marcada por várias ações. Hoje mesmo, sexta-feira, dia 7, o Brasil inteiro está em luta, né, e ao mesmo tempo em luto por essas vítimas do Covid, um momento tão dramático na história do nosso país e do mundo, né, sobretudo. E várias representações religiosas irão se reunir ao longo deste fim de semana em vários atos virtuais contra esse gesto do governo Jair Bolsonaro na pandemia do Covid, mas também em solidariedade às vítimas, às famílias enlutadas neste momento, né? E, de certa maneira, também um grupo de organizações sociais, de personalidades, lideranças, né? O Brasil, chamado Brasil Nação, vão realizar no próximo domingo, dia 9, um ato ecumênico de apoio aos mais de 150 bispos, né, que assinaram a Carta ao Povo de Deus e também em solidariedade a essas vítimas do Covid-19. Né? Então, esse ato será transmitido a partir das 11 horas da manhã pela TV dos Trabalhadores, emissora ligada à Central Única dos Trabalhadores, a TVT, e terá participação de diversos religiosos e religiosas rezando e fazendo um ato de solidariedade
a todos esses povos, né? E, seguindo, então, para o final do nosso programa, gostaria de uma mensagem de Dom José Altemir, né, neste dia de luta e de solidariedade, mas também de chamar o nosso povo ao despertar para a realidade e a missão que todos nós temos como cristãos e cristãs engajados nessa sociedade neste momento. Dom José, por favor. Eu agradeço pela oportunidade, né, da maneira simples de participar desse despertar de justiça e paz. É bonito esse, né, pela manhã cedo, já despertar para esse senso de justiça e de paz na humanidade, em nosso Brasil, em nossos lugares, e dentro de nós, especialmente em nossas consciências. Então, eu agradeço essa oportunidade também e ao mesmo tempo, retomando o Evangelho de hoje, Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, a gente percebe que Jesus não vai evitar-nos da cruz, das dificuldades. O que nós podemos fazer é dar sentido ao sofrimento e fazer valer a luta pela dignidade, pela justiça e pela paz para todos. Então, o desejo é este, que todos possam seguir os apelos do Evangelho, se comprometer com a vida e evitar confusões pequenas, simplesmente para criar divisão onde não existe, porque nós, como igreja, estamos unidos, estamos em comunhão e o que queremos, nada mais, nada menos, de que a vivência do compromisso de cristãos a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Que todos possam assumir verdadeiramente esta luta, que não é só de um ou dois, é de todos. Muito obrigado, Dom José Altemir, pela sua contribuição, sua solidariedade, em especial sua mensagem de esperança e de paz e de profetismo para nós neste programa Despertar com Justiça e Paz. O meu abraço ao Dom Adriano, eu nem saudei ele hoje. Tá bom? Ô, Altemir, abraço. Tá bom, muito bem. Dom Adriano, sua mensagem, então, final. Olha, eu creio que mais do que uma mensagem, temos que nos lembrar e colocar na prática aquilo que nós rezamos todos os dias, o Pai Nosso. Se temos um único Pai, nós somos irmãos e irmãs e devemos aprender a viver como irmãos. E viver como irmãos é se fazer cargo uns dos outros, é partilhar o que temos, o que somos, é respeitar o outro sempre, porque o outro, mesmo que seja diferente de nós, que pense diferente, continua sendo imagem de Deus e continua sendo nosso irmão. Eu concluiria pedindo que todos nós rezemos o Pai Nosso e que pensemos o que significa chamar a Deus de Pai e as consequências que temos, né, para nos tratar como irmãos, para enfrentar também esta pandemia, né, que já está chegando aos 100 mil mortos. Vamos rezar juntos? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Nuno, muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos juntos e vamos rezar, mas também nos comprometer, né, para que, através do diálogo e através de uma fé comprometida, né, superemos este momento e superemos também, né, esta tragédia, né, de tantos falecidos por causa do coronavírus. Bom final de semana para todos. Um abraço. Isso, obrigado. Muito obrigado, Dom Adriano, pelas palavras, por esse momento de oração e prece. Dom José, muito grato pela participação
de vocês aqui neste programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Despertar com Justiça e Paz dessa sexta-feira, convidando a todos para que na próxima sexta-feira estejam conosco novamente a partir das 8 horas da manhã para mais um importante programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Um bom dia, uma boa fim de semana a todos.